Agora, 12h30, e veranistas e moradores de Matinhos pedem sossego em vizinhança de casa noturna. Vamos acompanhar, roda lá. Desde que foi inaugurada há cerca de um ano, essa casa noturna de Matinhos, na praia de Caiobá, vem causando transtornos aos moradores e proprietários de residências de veraneio da região. As reclamações são as mais diversas. O que acontece é que os shows ao vivo que tem, cada vez que ocorre um show, né, nos finais de ano, se não em épocas comemorativas como Páscoa, Carnaval e etc., eles começam às 3 horas da tarde, mais ou menos testando o som, e depois o som fica aberto, insuportável, e vai noite adentro. O show geralmente começa às 2 horas da manhã, depois começa ainda, né, dentro da casa, no pátio, e isso vai se alastrando até 6 horas da manhã, 5h30, 6 horas todos os dias. É muito lixo, por exemplo, nas ruas, é boca de fumo, sabe, quase que na frente das casas, não tem segurança nas ruas, né, é um barulho insuportável, incomoda por completo, né, os moradores, e o que ocorre também é que as autoridades, elas ficam muito ausentes. A polícia, a gente vê vez em quando, chega no início do show, depois circula um pouco, mas as outras autoridades públicas, né, como prefeitura e etc., a gente não vê. A frente da casa da gente, aqui assim, ó, de menor, dá pra ver que é pessoa de menor, é 15, 16 anos as crianças, bebendo vodka, energético com vodka, mas aqui, ó, entupido de gente. A polícia passa aqui assim na frente, não faz nada. Você liga pra polícia, fala, né, no ato do, né, mediante do ato, né, quando as pessoas já, né, estão aqui em frente da casa, a gente liga pra polícia para eles irem fazer uma coisa, e eles não fazem nada. Agora, eu tenho um neto com 4 meses de idade e não tenho hora para fazer descanso. É uma coisa absurda. Agora, eu tenho uma casa para fazer a temporada e meus filhos não querem me deixar aqui na casa sozinha porque tem medo de que seja invadida, sei lá, porque o tipo de gente que você vê passando na rua é um absurdo. É gente fumando maconha, é gente bebendo, chega a van, descarrega barbaridade de gente aqui na frente, fazem xixi no muro, é uma barbaridade isso. Caiobá nunca foi assim. Caiobá foi uma cidade, uma praia, de um balneário pacato, uma coisa agradável, e nós perdemos toda a nossa liberdade. Houve uma invasão. Isso aqui é uma área residencial. Eu não sei como é que liberaram para pôr uma casa de som aqui. Nesta rua é possível perceber que a casa de shows fica numa área bastante residencial, tanto que não há nenhum comércio pelas redondezas. De um lado, logo aqui, está o palco, e do outro as residências, que de acordo com os moradores, ficam com as frentes repletas de carros estacionados de qualquer jeito, atravancando as garagens. A frente das nossas casas, como vocês podem ver, essas barras de contenção, fica parecendo um cortiço nas nossas casas. A gente não precisa disso, a gente paga IPTU, né, para o prefeito, né, e a gente quer deixar a frente das nossas casas bonita, né? Não, a gente tem que deixar essas barras de contenção que não tem nada a ver com a casa, né? A gente quer vender um imóvel da gente, o imóvel da gente é desvalorizado geralmente 30% a 40% por causa dessa casa. O que na prática a Polícia Militar está fazendo para tentar diminuir esses casos de violência na região? Em todo o litoral está sendo intensificado o policiamento com diversos policiais e o patrulhamento preventivo ostensivo. Esse ano nós já tivemos 57 adolescentes que foram encaminhados para a delegacia por diversas situações ilícitas que eles têm cometido. Então todas as medidas cabíveis aos adolescentes também estão sendo tomadas. Outra questão levantada pelos moradores é o fato da perturbação ao meio ambiente, especialmente a fauna. Animais que acabam saindo da floresta e invadindo as casas. Você vê na casa do vizinho, né, quando começa esse som alto, isso aí depois que começa o som alto, né, você vê os animais silvestres passeando pelas casas, né, é gambá, morcego. Nossa, o que tem de morcego, né, voando aqui pela casa, porque não tem tranquilidade na mata. Se eles tiverem tranquilidade na mata, eles vão ficar na mata. Né? Agora, se o barulho é irritante, o que eles vão fazer? Eles vão vir para dentro das casas. Né? E não é possível que o IAP também não veja um negócio desse. Tinha que fazer um levantamento ambiental. E eles não fizeram um levantamento ambiental. Inclusive, morre gambá. Eu tenho uma piscina aqui, morre gambá aqui morta na piscina.
cai na água e morre. O estabelecimento comercial denominado Hidra, ele se encontra, assim como todos os estabelecimentos do litoral, no entorno de uma unidade de conservação, que é o Parque Nacional Santa Hilária Lang. Então, todos os estabelecimentos comerciais aqui existentes no nosso litoral, né, a partir de 10 quilômetros dos limites do parque, estão prejudicando o meio ambiente, sim. Não é só naquela região, em todo o litoral nós temos essas informações e essas denúncias de que os animais estão invadindo, mas isso daí não é um problema específico de problema de som, isso daí é um problema de responsabilidade de todos nós, né, do meio ambiente, do homem que vem causando mal ao meio ambiente, por isso que os animais estão saindo das florestas e vindo para a cidade. Nós já medimos o som no estabelecimento comercial denominado Hidra, já foi constatado que está acima dos limites legais, e daí a parte da Polícia Militar e do Batalhão de Polícia Ambiental foi feita, que é o quê? É orientar o proprietário dizendo que os limites estão acima do permitido, né, e informar do Ministério Público, que é o responsável pela ação penal. Então, o Ministério Público, a partir do momento que nós informamos eles, daí eles que prolongam, assim, digamos assim, a ação penal, né, eles que tomam conta. Assim. Agora, a gente não pode mudar, né, como na temporada passada nós fazíamos ainda, em virtude que a gente não tem um convênio que nós tínhamos com o Instituto Ambiental do Paraná, ainda está em estudo isso daí, né? Mas daí mesmo assim é informado o Instituto Ambiental do Paraná, através de ofício, dizendo que tal lugar foi constatado que os limites estavam acima da lei. As pessoas que residem próximas do local entraram com uma ação no Ministério Público em 30 de novembro do ano passado. O pedido já foi instaurado e, de acordo com a promotora responsável, o processo agora espera o retorno dos órgãos envolvidos. Foi feita uma reunião com a Polícia Ambiental e determinada uma vistoria no local e nas casas dos reclamantes. Essa vistoria foi realizada no final de dezembro. Realmente foi constatada que, principalmente na casa de um dos reclamantes, o som está acima do admitido e já foi recomendado então ao proprietário do estabelecimento de shows que procedesse às feituras das barreiras sonoras para minimizar esse problema. E também já foi oficiada a prefeitura e bombeiros com relação aos alvarás, a documentação administrativa da casa de shows. Existe um prazo para que eles deem essas respostas? Normalmente o prazo é de 15 dias, mas eles respondem com uma rapidez maior. Os ofícios já foram enviados, acredito que até o começo da semana que vem a gente já tem alguma resposta. A nossa produção entrou em contato com a prefeitura para obter informações sobre a documentação da casa de shows como alvará de funcionamento. Por telefone, a assessoria de imprensa informou apenas que a papelada solicitada para o alvará foi entregue conforme determina a lei. E com isso, a casa está com a documentação em dia. Sobre o assunto, a prefeitura não quis comentar mais nada. Bom, antes da gente até tecer aqui algum comentário sobre toda essa situação, a Diana já tem até uma informação desse estabelecimento aí, né, Diana? Exatamente. A casa de shows, a Hidra, entrou em contato com a gente, dando a resposta. E eu vou ler aqui o que eles mandaram para a gente por e-mail. Há cerca de uma semana foi selado um acordo de boa vizinhança na delegacia de Matinhos entre o Hidra Concept Lounge e os moradores do seu entorno. Entre os itens acertados está a imediata implantação de lixeiras nos arredores da casa noturna e a contratação de seguranças externos para garantir a paz aos moradores e orientar os clientes na questão de som e outros itens necessários. O Hidra Concept Lounge continua à disposição para maiores esclarecimentos. Foi a resposta que nós recebemos da Hidra, né, dessa casa de shows. E aí, segundo os moradores, foi realizado realmente esse acordo de boa vizinhança com a instalação das lixeiras e do segurança em dia de show no local externo da casa, porém, o problema da acústica e da varredura das ruas não foi resolvido. Os moradores afirmam também que nesta quarta-feira aconteceu um show e eles continuaram sem dormir à noite por causa do som alto. Então, aqui a resposta da Hidra e o retorno também dos moradores, Tony. É acordo que só beneficia um lado, então. Isso é a primeira vez que eu vejo um acordo dessa natureza. Primeiro, quero deixar bem claro aqui para todos que nos acompanham, a imprensa, ela não é contra que o jovem se divirta, de maneira nenhuma. Agora, existe uma diferença muito grande entre diversão e baderna. Diversão e outras coisas que nós acompanhamos nas entrevistas, consumo de drogas e outras coisas mais, bebida, menores de idade consumindo bebida alcoólica. Então, aí você vai somando, não é só um problema, não é só a poluição sonora, são várias situações que estão acontecendo, brigas, e inclusive um camarada foi assassinado aí nas proximidades desse local,
guarda, um vigilante, alguma coisa assim, né? Agora, é aquela história, o cidadão, você que trabalha a tua vida inteira, de repente você tem um sonho de ter uma casa na praia, né? Quem não tem, algumas pessoas não conseguem realizar esse sonho, mas aqui tem aqueles que conseguem. Aí você compra um terreninho, constrói a casa, você acha que está, né, em paz, agora vou descansar, agora vou curtir minha aposentadoria, ou final de semana, vou descansar um pouquinho. Aonde? Me conte em que lugar que está acontecendo isso. Porque é um absurdo a poluição sonora, a confusão toda. A polícia tem feito aí até um bom trabalho, está retirando o som dos carros, né, baseado nas leis, retira, notifica e depois vai conferir. Agora, aquelas pessoas também que vêm para o final de semana com o mesmo objetivo daquele que tem a casa, vem aquelas outras pessoas também com o mesmo objetivo, querem descansar. E tem os moradores do litoral do Paraná, porque isso aqui não é uma baderna, como muitos pensam. Tem gente que vem para cá, bota a criança a dirigir. Já notou isso? Você vai na praia, nos balneários, tem criança dirigindo. Quer dizer, o pai, a mãe, eles acham que isso aqui é uma colônia de férias totalmente desorganizada. Somos 7 municípios organizados. Isso aqui não é terra de ninguém. Agora, você imagina morar ao lado de uma casa de shows dessa, briga, confusão, cidadão ali teve que colocar lá uma barreira, né, de segurança na casa, em frente à casa, para os carros não tomarem conta. Você chega em casa, não pode entrar na sua casa ou sair dela, porque todo mundo tomou conta da situação. Pancadaria a todo momento e tudo isso que a gente ouviu. Agora, tem uma coisa aí também, né? O alvará. Tem alguma coisa que precisa ser esclarecida. A prefeitura está sendo solicitada a esclarecer, e a gente gostaria que a prefeitura de Matinhos se manifestasse. O policial ali disse também tem outras casas da mesma situação, né? Mas nesse caso que a gente está recebendo aí um número gigantesco de reclamações, qual é a situação desse alvará? Então fica aqui a solicitação à prefeitura, Diana, de Matinhos, que esclareça isso, que ninguém está entendendo, até porque ali é uma área residencial, né? E existem vários problemas que estão acontecendo, ninguém está entendendo mais nada. Teve esse acordo que foi feito, que também não está sendo respeitado. Nós não somos especialistas, né, Tony? Mas não é preciso pensar muito para ver que aquela casa ali está instalada no lugar errado. Não tem acústica. Está numa área residencial ali, não tem como, né? Não, e nem o sistema de acústica que é exigido para você ter uma casa dessa natureza. É exigido, você não pode fazer shows numa casa comum, tem que ter lá o sistema acústico. Agora, alguma coisa ou muita precisa ser esclarecida, né? O Ministério Público também está tentando esclarecer, mas às vezes parece que encontra dificuldades pela falta de manifestação da própria Prefeitura de Matinhos. Nós estamos aqui para tentar ouvir e esclarecer a comunidade. Agora, será que vai morrer mais gente lá? O consumo de drogas, crianças ou adolescentes bebendo, até quando isso vai prosseguir? E os moradores já não sabem mais a quem recorrer, eles estão fechando a frente da casa para poder se salvar um pouquinho. Isso é um absurdo, né? Isso é ridículo. Alguém precisa dar um esclarecimento. Ou será que não tem o que falar nesse momento? Alguma coisa tem que ser feita nesse caso. Nós temos ainda, né, mais da metade da temporada pela frente. Bom, a situação aí que a gente mostrou aqui no programa, Tony, a respeito da Casa Hidra, está sendo bastante comentada aqui no Facebook. Eu vou ler alguns comentários aqui. Tem o José Arnaldi, que ele diz assim: se a casa tiver alvará de funcionamento, acredito que os moradores que estão sendo prejudicados devem procurar os seus direitos junto à lei. Mas, na minha opinião, quem tem que ser responsabilizado é a pessoa que autorizou o funcionamento dessa casa. Tem aqui a Fabiola Abreu dizendo assim: é verão, vamos curtir. Né? Então, a gente vai respeitar a opinião de quem está dando opinião aqui. A Mariane de Souza está dizendo assim: nem todo mundo que vai para a praia quer sossego. Quem quer sossego vai para o sítio. Ela está dizendo isso aqui também. Tem a Fabiola de Abreu dizendo: logo passa e os moradores já ficam sossegados. É praia, verão e não é sempre que tem show. Tem aqui também o Júlio dizendo o seguinte: essas casas de festas apenas pensam em lucro e esquecem de cuidar da segurança para não haver uma situação como essa.
Tem aqui também a Vivian Alves. É um absurdo. Quem quer sossego que vá para o sítio ou para a fazenda escutar o canto dos pássaros. Esse tipo de reclamação acontece o ano inteiro, aí sim, não acontece o ano inteiro, aí sim poderiam reclamar. Mas é só na temporada e final de semana. Na realidade, o que a gente está discutindo aqui, né, Tony, é o direito realmente desse sossego que o morador tem que ter dentro de casa, pelo menos, né, Tony? A questão é de respeitar a lei. Exatamente. Não é que a gente está dizendo que está errado ir para a praia festar. Jamais. Tá ok. Muita gente gosta de ir, né, em casa de show, curtir o show movimenta o turismo aqui no litoral. Claro. Muita gente vem para cá para curtir o show, né, das bandas que têm sido trazidas aí pelas casas de show aqui no litoral. Mas a questão é que tem moradores ali do lado, a casa foi autorizada em uma área residencial, né, então os moradores também têm os seus direitos, né, todos têm o direito de festar, mas também têm o direito de ficar em casa sossegado, pelo menos, no mínimo, né, Tony? É verdade. Bom, voltando tão rapidamente lá no comecinho, disse a imprensa não é contra, jamais vai ser, né? Como você disse, Diana, também aquece o turismo. Agora, existem leis que precisam ser cumpridas. Você não pode botar uma casa de show sem sistema acústico. Uma das perguntas aqui, um dos questionamentos, é que quer saber sobre o documento, o alvará. Isso todo mundo quer saber. É exatamente essa questão que está sendo discutida. É o local em que está localizada essa casa de show. Não a questão de se é para se divertir ou não, se pode divertir no verão ou não. É claro que pode, cada um faz o que bem entende. E é esse bem entende, né, que não está sendo respeitado no caso dos moradores que querem sossego. Muito bem, e a gente vai para o intervalo comercial rapidinho, já voltamos.